Como nós já anunciamos, estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio CBN o cientista político Tércio Albuquerque. Tércio, a gente agradece a gentileza de atender o convite e vir falar com o ouvinte da CBN. Bom dia. Bom dia, é um prazer realmente, primeira vez estar aqui no estúdio da CBN para a gente comentar, né, o que está acontecendo no Brasil, praticamente um fato inédito nesse tempo, né? Exatamente, a gente está vendo aí a nação se mobilizando, a classe política, a classe trabalhadora, hoje principalmente aí algumas manifestações fechando rodovias pelo país. Qual é a avaliação, Tércio, que a gente pode fazer desse momento, seja na história, seja no dia como hoje, o que é que nós estamos diante de quê, se Lula for preso ou se Lula não for preso? O primeiro, acho que nós temos que considerar que se trata de um ex-presidente da República. Esse é o ponto de partida para todo esse conjunto de questões que envolvem o assunto. É a todo evidente que não fora este o fato, teria passado desapercebido de todos nós. Como vários acontecem por aí, sim, né? Claramente dia, no Supremo. Todo dia. Não é? A partir até do próprio julgamento do Supremo Tribunal Federal, nós já percebemos a extensão do julgamento, né? Dos próprios ministros, o trabalho que eles desenvolveram de pesquisa, de análise, foi muito mais em cima de uma situação bem definida, que é um ex-presidente da República, do que o trato da matéria jurídica, como normalmente acontece, quase todo dia. Não é? Então, realmente é um fato novo para o Brasil e para o mundo, que vê no ex-presidente Lula um referencial político mundial. Nós não podemos ignorar que o ex-presidente dos Estados Unidos estava indicando o Lula para ser primeiro secretário ou secretário-geral da ONU. Olha só, a maior organização de paz mundial, não é? Teria sobre o seu comando um secretário-geral, o ex-presidente Lula. Então perceba o reflexo disso no contexto mundial, que a gente não pode ignorar. Eu acho importante a gente ter bem claro de que, independente de qual direcionamento político, partidário, de interesse que a gente possa ter, em se tratando de personalidade, não é, com esse referencial, realmente muda o tratamento. Tanto verdade é que nós vimos até na determinação do juiz Moro quanto à prisão de Lula, medidas pontuais, considerando a condição dele, nominalmente, sim, de ex-presidente da República. Não é? Proibindo, inclusive, que ele seja algemado. Exatamente. O que isso representa? A algema, nós sabemos, é a demonstração máxima de sujeição à norma, à lei, ao mandato. Colocou ali, prendeu, né? Lembra a história de tantos outros na Lava Jato que não tiveram esse mesmo privilégio. E ele está tendo esse privilégio em razão Sérgio do Cabral, cargo, sim, Garotinho que o diga e tantos outros que o digam, o Cunha, não é? Exatamente. Então, essa situação ela é um deferimento pontual, não pelo crime, mas pelo cargo que, em aspas, o criminoso exerceu antes, não é, de tudo acontecer. Então, realmente é novidade, é uma situação que tem repercussão terrível, não é positiva. Eu, pessoalmente, digo que nós não temos, como Brasil, motivo de comemorar. Ao contrário, é uma situação extremamente degradante ao Estado brasileiro, porque mostra que nós estávamos sob condução de um grupo que não tinha a preocupação com o Brasil, mas sim com situações pontuais, pessoais, ou até mesmo direcionando aí para algumas empresas, não é? E é importante lembrar também, Lucas, que isso não é o fim, isso pode ser o começo de uma fase que a gente nem sabe onde isso vai acabar. Você sabe que é interessante observar isso, principalmente porque nós estamos num ano eleitoral. Exatamente, Tércio. Então, mais um fato a agregar à gravidade de tudo que está acontecendo. Por quê? Todos sabemos que, apesar de ainda não ter sido autorizada a determinação de candidatos definidos, mas o ex-presidente Lula é um pré-candidato à presidência da República. E vai insistir nisso? Ele vai insistir porque ele tem até 15 de agosto para poder exercitar esse direito, pretenso direito, a ser candidato. Ninguém tira dele, é um direito. Esse é um direito de todo brasileiro que preenche os requisitos mínimos. E é interessante observar que a condenação penal não tira essa possibilidade dele tentar essa campanha. Vai depender muito, logicamente, da visão do partido dele, o que isso pode representar. Mas nós não podemos ignorar que esse fato ele adiciona componentes importantes a esse momento. Então, ano eleitoral, ex-presidente, pré-candidato à reeleição, preso,
não é? Então, vai se somando a isso e a repercussão internacional, não sei se foi possível todos acompanharem, mas os jornais internacionais hoje disseram que cai um semideus. Observe bem o excesso até o exagero, né? Sim, é verdade. E ontem até, levando isso em conta, mostravam que nos jornais internacionais o maior questionamento era não é um momento de comemorar realmente, é um momento que pode levar o Brasil a uma crise, né, que a gente não sabe exatamente onde vai dar e que o que tinha que ser questionado talvez é que ambiente republicano democrático, que desenho institucional foi criado pelo Brasil que permitiu que um ex-presidente da República, que sai com mais de 80% de índice ótimo ou bom, seja preso e ainda com apoio muito grande. Isso 8 anos depois de que ele saiu com essa popularidade, deixou o cargo, né? Então, assim, talvez quem comemore hoje tenha que repensar um pouco qual será que acaba no Lula isso, né? Nós temos outros partidos que estão envolvidos nessas mesmas questões, então vale um pouco questionar o sistema, né? É verdade. Nesse aspecto, o que nós temos que considerar? O Brasil vinha vivendo até anteontem um risco de insegurança jurídica muito grande. Por quê? Porque havia alguns indicadores de que o Supremo Tribunal Federal se sentiria acovardado diante de um julgamento envolvendo o ex-presidente e poderia mudar de postura sobre o que já vem decidindo até 2016. Que mobilizou, inclusive, até o general do Exército. Você viu que chegou a motivar, não é? Chegou a motivar. Tão grave era a situação. Sim, e ele chegou ao ponto de dizer, olha, nós estamos cuidando, nós vamos não deixar criar o caos, vamos estabelecer uma segurança. Então, o que eu digo? Nós vivemos um país democrático e ainda numa democracia em construção. Sem dúvida nenhuma, este exemplo, que não é o melhor exemplo, vai fortalecer muito as instituições democráticas brasileiras. Eu vejo que, neste ponto, o Brasil vai ter que mostrar-se amadurecido daqui para frente. Em que sentido? Principalmente no momento de escolher os seus dirigentes. Nós temos agora, claro, exemplos mais do que suficientes de que toda a grande cúpula governativa do Brasil estava envolvida em problemas de corrupção de grande escala, envolvendo inclusive outros países da América do Sul. Nós já vimos aí a situação do Peru. Já teve consequências. Numa situação, sim. A Odebrecht, ela fez carreira em vários... Exatamente. E teve como apoio exatamente esta condição de estar bem estabelecida no Brasil com apoio institucional. Então, isso leva o Brasil a uma reflexão, a todos nós brasileiros, nesse período eleitoral, numa reflexão de que Brasil a gente pretende. Por quê? Há um risco da gente permanecer ou perpetuar o que está acontecendo por aí. Agora, é um momento também de evitar que isso se propague ou que continue. Então, o exemplo para o Brasil é extremamente importante. Eu acho que nós vamos amadurecer a partir deste fato, até porque nós estamos vendo agora que uma lei está sendo cumprida, uma decisão está sendo cumprida. Isso se espera para todos os fatos criminais ou criminosos que aconteçam no Brasil, não de forma isolada. Claro. Tércio e Lucas, é importante também lembrar, nós poderíamos estar vivendo hoje um caos social muito maior do que simplesmente fechar aqui no estado 3 BRs e tal. O PT hoje está mais enfraquecido, aquela luta, né? Ela diminuiu, o tamanho do PT diminuiu, as pessoas também passaram a pensar de maneira diferente. Mas o Estadão coloca hoje que o PT já não é mais uma ameaça, as pessoas já não têm mais medo do PT. E isso também é um ponto negativo para o Lula, né? Imagina, nós todos temos a vivência, do Brasil de que o único partido que mobilizava as massas era o PT. Ninguém pode ignorar isso. O PT foi o motivador de grandes movimentos nacionais, ainda quando o Lula era pretenso candidato, lá disputando com o Collor. Eles criaram situações no Brasil que nunca mais se viu. E essa desmobilização do PT leva o Brasil a uma estagnação quanto a movimentos populares. Nós não podemos ignorar isso. Nós tínhamos a motivação de que Lula sendo julgado, vai haver uma comoção nacional. A comoção foi mínima. Lula sendo condenado, vai haver um caos social. Foi mínimo. Lula sendo preso, o Brasil para.
não está acontecendo nada disso, ou numa escala diminuta. Então, fica claro que o PT não tem mais essa força toda, e isso não quer dizer que o PT não está aí. Quer dizer que muitos não estão querendo mais associar a sua figura tanto ao ex-presidente Lula quanto ao próprio partido, até que as coisas se acalmem, para ver o que é que vem depois disso. Nós não podemos esquecer, e voltando ao tema, que como é ano eleitoral, há uma consequência política eleitoral que é mais ou menos impossível de prever. Por quê? O que vai acontecer agora se o Lula realmente ficar guardado durante todo o tempo? O que o PT vai fazer? Vai fazer campanha a si mesmo? Ou os próprios eleitores do PT que já estão abandonando a nau que pode naufragar, vão abandonar mesmo? Para onde vão esses votos? Qual é o futuro do Brasil a partir daí em questões eleitorais? Então são temas Aqui em Mato Grosso do Sul nós temos grandes aliados do Lula, né, de muito tempo, Zeca do PT, por exemplo. Como que você acha que aqui em Mato Grosso do Sul tem reflexo essa questão do Lula? Olha, nós podemos ver o reflexo já antes mesmo da prisão. Quando o Lula começou a ser envolvido diretamente com isso, várias figuras importantes do PT de Mato Grosso do Sul abandonaram. Desvincularam o seu nome do PT. A gente não vê discurso pró-Lula aqui. Não, nenhum. Enfático, né? E quando vê é por provocação, ou seja, você entrevista, você encontra, por exemplo, o ex-governador Zeca no aeroporto, você vai perguntar a ele alguma coisa. Ele foi hostilizado, inclusive, no aeroporto. Mas se deixar por conta, ele prefere sair no anonimato. Ninguém, neste momento, em Mato Grosso do Sul... No próprio Congresso, ele não está defendendo bandeira. Defender. Não está defendendo bandeira nenhuma. Está muito claro isso. E as defesas, quando aparecem, são muito gerais, não são pontuais. Nós não vimos aqui ninguém, como você mesmo disse, que foi para a rua aqui em Mato Grosso do Sul, nenhuma autoridade importante, representante político de representação nacional, que foi com a bandeira defendendo o presidente Lula. Nós não vimos nada disso. Então, isso já é um reflexo de que, apesar de ter movimentos sociais ainda pela rua, não é? São aqueles movimentos que são sustentados por esse tipo de política. Então, nós vemos MST, né, várias outras frentes que eles são motivados por isso. Então, agora, vai ser mínimo esse reflexo pelo que se estabeleceu. Então, Mato Grosso do Sul sofre consequências disso porque vai perder, sem dúvida nenhuma, qualquer representação. Tércio, para a gente assim, tem uma manhã corrida e você também, para a gente encerrar, você acredita que a prisão do Lula hoje, ela vai causar algum problema nesse país já cheio de angústias e de incerteza? Lula deve ser preso ou ele deve se entregar? Em caso de resistência, ele será preso de uma maneira ou de outra. Como é que você olha para o país a partir desse episódio? Sem dúvida nenhuma, o Brasil vai ter um momento agora mais ou menos de estagnação, de tentar entender, de tentar se acomodar. Por que isso? Porque há um reflexo internacional. E nós não podemos esquecer que o Brasil vive na dependência de recursos externos, de investidores externos, que olham na segurança jurídica, institucional e democrática se há um ambiente bem favorável ou não a investimentos. Então nós vimos, por exemplo, o dólar deu uma caída, começou a subir, a bolsa caiu, começou a subir. Então há um reflexo direto em todas as áreas do país. O Brasil não vive uma situação cômoda politicamente. Nós temos um presidente aí que nunca o Brasil teve um presidente numa situação tão baixa de aceitação pública, né? Que ainda pretende ser candidato à reeleição. Então, essa instabilidade política institucional, ela vai levar, eu acredito, com a prisão do ex-presidente Lula, aí uma semana de acomodações, até porque é o tempo que nós vamos também ter eventuais reflexos do Poder Judiciário frente à prisão. Se nós tivermos do Poder Judiciário uma mão firme de se manter o que já se decidiu, porque é importante lembrar de que os advogados do ex-presidente Lula já utilizaram todas as instâncias recursais possíveis. Então, se o Poder Judiciário mantiver essa mesma posição, vai ser uma acomodação mais rápida, o Brasil retoma o seu andamento normal, volta aos trilhos com mais tranquilidade e aí acaba no esquecimento, porque quem está preso vai ficando esquecido. É fato. É só olhar os históricos Eduardo que temos Cunha aí. Que diz. Exatamente. Tércio Albuquerque, cientista político, a CBN agradece imensamente sua participação, sua colaboração com os ouvintes. Muito obrigado.
É um prazer estar aqui, quando for possível e for de interesse, né? Sempre estamos à disposição. Ou convocaremos.